Corre rapidinho, pela ordem. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre o quanto o local que a gente vive e reside a maior parte da nossa vida tem uma importância sobre a gente. Então, tipo assim, o local onde eu nasci, ele influencia 98% naquilo que eu sou, mesmo que eu não seja um dos piores ou melhores exemplos daquilo que existe aqui. Eu não consegui fugir dessa ideia de que a gente vai crescendo e sendo afetado e influenciado pelaquilo que tem ao redor, mesmo que você não seja um exemplo condizente daquilo que você vê, se aquilo for uma coisa ruim, você é psicologicamente influenciado por aquela situação, ou tipo moldado, se você começa a ter esse exemplo desde criança. Então, tipo assim, aquilo que você vive, por mais que você pense que não molda aquilo que você é, ainda assim continua moldando. Porque no final a gente é só um reflexo daquilo que está ao nosso redor. Podendo ser diferente, sim, com pensamento e raciocínio, chegar a outros lugares e ter outro tipo de entendimento das coisas que acontecem na vida da gente. Só que o negócio é que até você começar uma caminhada de autoconhecimento e autodesenvolvimento pessoal sem incluir outras pessoas na sua busca espiritual é um caminho muito difícil. Porque se você busca evoluir espiritualmente não por você, mas por outra pessoa, você acaba perdendo a sua caminhada espiritual e dividindo ela com outra pessoa. O que pode ser bom num caso de um casamento assim. Mas, entretanto, todavia, é, quando você segue a sua própria história só tentando fazer o bem e sendo uma pessoa melhor, você acaba se blindando de certo tipo de coisas que você faria melhor em deixar as pessoas lidarem sozinhas. Então, tem certo tipo de coisa que a gente não pode interferir muito porque a ajuda ela acaba atrapalhando a pessoa de ter outra visão, de evoluir, de perder, entendeu? Você precisa passar pelo ruim para enxergar o bom de verdade. Então, se eu fico te salvando toda hora, você acaba estagnando no mesmo lugar. E aí não funciona a questão. Porque quanto mais você ajuda uma pessoa, mais essa pessoa tende a entender que você é obrigado a ajudar ela nos momentos em que ela acha que pode pedir sua ajuda. Claro, poder pode, só que a gente ajuda na medida daquilo que a gente pode, sempre contando com sentimento e razão, não deixando nenhum dos dois lados em vão, entendeu? Mas seguindo aquilo que o nosso coração diz para fazer. Se a sua cabeça diz que é certo, então faz o que é certo. O negócio é fazer, porque fazer o que é errado é muito mais fácil do que fazer o que é certo. Seja o certo para você evoluir num trampo, num esporte, numa coisa que você gosta, no que você está vendo, na sua família, uma relação, no que você está vivendo. Faz o que você tem que fazer. Só que você fazer o que você tem que fazer é complicado porque sempre surge uma distração diferente, sabe? Tipo assim, sempre vai aparecer alguma coisa para te tirar daquele foco. E é só quando você tá fazendo uma coisa boa, quando você tá fazendo a coisa certa. Agora, quando você tá fazendo a coisa errada, parece que tudo te faz focar em não pensar, em deixar passar e se acostumando com aquilo que tá errado, mesmo sabendo que não é certo. E o ser humano se acomoda e se acostuma a viver isso. Eu acredito que é um dos piores jeitos da gente enxergar a vida é com esse viés cristão idealista de que
basta você ajudar todo mundo e vai dar tudo certo. Claro, vai se você ajudar as pessoas que você precisa ajudar, mas a ajuda demais, ela acaba virando um atraso do que uma ajuda mesmo. Porque primeiro você tem que se ajudar, senão você não ajuda ninguém. Não pega alguém para carregar no seu barco se seu barquinho tá cabendo nem você e ainda tá furado. Então, tipo assim, não vai compensar, ele vai encher de água e vai afundar. E aí depois você vai ter que voltar nadando. E dependendo de onde você remou, mano, você já tá no meio do lago. Você vai voltar nadando, tem crocodilos e jacaré no meio do lago, entendeu? Milhares de coisas. Então, tem que pensar bem o que você carrega no barco, entendeu? E não adianta ir pegando muita coisa leve. Tem que pegar uma coisa valiosa, porque se você não pode carregar muita coisa, entendeu? Você não vai carregar um lobo, uma raposa e um coelho, entendeu? Não vai carregar os dois no mesmo barco. Não tem como. Você deixa a raposa, você deixa o coelho. Mas você não precisa carregar nem a raposa nem o coelho. Você pode só pegar uma coisa mais foda e carregar eles. Você decide a carga que você carrega da sua vida. O passado não pode definir aquilo que você é. Porque o ser humano está morrendo o tempo todo. Mortes psicológicas, espirituais, no sentido de vivência e de vida mesmo. A gente morre várias vezes dentro do nosso próprio ser. Numa única vida a gente tem altas experiências de morte. E isso sempre acontece. Depende do caminho que você seguir, você sabe para onde mais ou menos você vai, entendeu? Qual vai ser o seu final, o seu destino. Claro que tem mortes inesperadas, tipo assim, ai, morri, meu coração deu um infarto e tal. Mas aí também, tipo, pode ser que você saiba, né? Ter uma intuição ou não. Mas a maioria das situações, quando você tá fazendo alguma coisa que vai te levar para um caminho, você tem pré-lances de qual vai ser o caminho que você vai parar, mano. Então, não ignorar isso é importante. Prestar atenção no caminho para poder fazer as coisas certas. Depois você pensa em outras coisas. Agora é o momento de fazer isso, de focar e ficar tranquilo. Fazendo o que você tem que fazer, sem reclamar demais, sem pensar demais. Só fazendo mesmo, metendo mais. É... E para quem tá certo, mano, o atraso vai vir, entendeu? Eu acredito que procurar uma religião, uma espiritualidade é bom para as pessoas. Porque muitos podem achar que não, mas é um suporte emocional muito grande que, por tudo que eu vi, não vale a pena você não ter uma religião, tá ligado? Tipo assim, não vale a pena. Encontrar Deus é uma parada maneira da vida que todo mundo devia fazer também o tempo todo. Se as pessoas sempre estivessem buscando encontrar Deus, elas não se perderiam no caminho. Porque mesmo se perdendo, você ia se achar. Que ele não deixa você se perder. E esse é o negócio. Buscar sempre uma consciência mais limpa, mais plena de tudo que nós pode ser, pode dizer, pode fazer. Várias coisas que faz mal pra gente. Comer carne em excesso também, a nossa rotina alimentar é muito ruim. Isso faz mal pro nosso funcionamento. Rotina de sono, tecnologia demais, ficar muito imerso em jogos e esse tipo de coisa. Tudo isso faz mal. E é importante lembrar que o tempo está passando, as pessoas estão ficando aí, estão guardando memórias, as crianças estão crescendo, os adultos estão ficando velhos, você está aí no meio de tudo. Qual mudança você vai fazer? Toma cuidado, hein? Sua mãe tá te olhando, seu pai tá te vendo, se você não tem pai, se você não tem mãe, alguém tá te vendo, alguém que te criou, que cuidou de você, que te viu pequenininho. Igual você deve ter um irmão, um primo, qualquer um, que você viu crescer assim e deu amor de verdade para aquela criança. Você foi isso para alguém, bota fé. Então seja a criança que os adultos que te criaram se orgulhem de ter criado, não aquela que o mundo te criou, entendeu? Porque assim você vai dar orgulho para sua família e ela vai voltar.
O orgulho vai fazer voltar a recompensa. Recompensa daquilo que eles fizeram por você antes, Botafé. E é isso mais ou menos que eu tinha pra falar. Quanto é importante uma figura paterna na nossa vida, né? Eu acho engraçado porque eu vejo muitas vezes que as pessoas não valorizam a figura paterna que tipo assim, que vocês têm. As pessoas normalmente valorizam a figura paterna externa, de fora, seja num vídeo no YouTube, de alguém conhecido na rua, um amigo. Tem muitas visões paternas, mas tem poucas visões paternas do próprio pai, entendeu? E isso é complexo, porque, claro, todos os pais têm defeitos, mas o que é a obrigação do filho de amar um pai e de um pai amar um filho? Independente da relação, cada um com seus defeitos, entendeu? As relações são complexas, complicadas, mas se tem amor, ela pode prosperar. Essa é a relações que vale a pena você lutar por agora, entendeu? Principalmente se você é mais jovem, tipo assim, é, claro que, vamos supor, você acha alguém maneiro, alguém que você gosta, você vai lutar por essa pessoa, com certeza. Mas não lute por amor, entendeu? O amor ele tem que ser dado, não tem que ser uma luta para conseguir ele. Ele tem que ser dado a você, simplesmente. Você luta para cuidar dele, para manter ele, mas o amor ele já existe com você e a pessoa te dá porque ela quer dar o amor, entendeu? Agora, se você tem que lutar para ter esse amor, se você tem que se sacrificar, se matar, talvez não valha tanto a pena assim. Vale mais a pena se sofrer pelo amor da sua família, de quem estava com você lá desde o começo da sua vida, entendeu? É, e é isso, que no final é isso aí, o tempo tá acabando, quem ficou, ficou, quem foi, foi. É nóis, marcha no Corolla, pau no gato.